Sei que quando dormimos, o espírito se desdobra e, mesmo ainda preso ao corpo pelo cordão de prata, vai em busca daquilo que lhe atrai. Mas já ouvi falar que, mesmo que estejamos acordados, também podemos, em espírito, fazer coisas que nem suspeitamos. Isso é verdade? O espírito, mesmo quando encarnado, possui essa independência? Pode agir assim livremente? Onde posso encontrar informações mais esclarecedoras sobre isso? Ó, existe alguns pontos que são importantes de serem destacados. O primeiro é que esse termo cordão de prata é um termo muito usado no espiritualismo, nas várias doutrinas espiritualistas que acontecem hoje na nossa sociedade. Mas a literatura propriamente espírita não usa esse termo. Esse termo é um termo muito mais próximo de outras correntes que não deixam de ser louváveis, mas a doutrina espírita não tem muito o veso de usar essa palavra. Tá? Então, sim, você tem razão. Durante o sono, o espírito pode, você disse que o espírito sai, o espírito pode sair. Porque tem vezes que quando dorme o corpo, o espírito dorme junto. Então, vamos dizer que isso aqui seja a criatura humana. A gente dorme e fica tudo dormindo, fica corpo e espírito tudo junto. E algumas vezes a gente pode, de repente, quando dorme, deixar o corpo e desprender-se do corpo e ir para o mundo espiritual. Então o corpo fica aqui dormidinho e o espírito vai viver suas experiências do lado de lá. Acaba a noite, o espírito vem e retorna ao corpo físico e a gente volta ao estado de vigília. Só que existem alguns fenômenos que são muito interessantes e dois deles são os que mais se aproximam do que você perguntou. Um deles é a dupla vista e o outro é a bicorporeidade. O que é dupla vista? Dupla vista é a condição de você estar em um lugar, mas você, embora esteja aqui, você se desprende tão rapidamente e volta, tão rapidamente e volta, tão rapidamente e volta, que dá a sensação de que você está nos dois lugares ao mesmo tempo. Mas é igual mulher conversando, ela presta atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente está aqui, mas a alma se desprende, vai num canto e volta, sem a necessidade de estar em repouso e o espírito se retirar para realizar essa outra percepção. Então, há algumas pessoas que elas basta se concentrar. Elas pensam e aí elas começam a ter uma visão dilatada. E é como se elas não estivessem mais ali. O espírito se desprende, vai para o mundo espiritual, vive experiências em outros lugares e volta. Mas ele faz tão rápido, que parece que ele está nos dois lugares ao mesmo tempo. Isso é dupla vista. Jesus tinha essa faculdade. Quando ele encontrou Natanael, ele disse: Ah, Natanael, não és tu, que hoje de manhã estava debaixo da figueira. Então, era o dom de estar aqui e saber o que se passa lá. Um grande personagem da história dotado de dupla vista era Emanuel Swedenborg. Ele tinha uma habilidade incrível de perceber coisas em dois ambientes ao mesmo tempo. Não é evidência, é o próprio espírito que vai e volta. Se for um espírito que contar para a gente, já não é mais dupla vista, aí já é evidência, ou audiência, sei lá. E um outro fenômeno mais raro do que esse é o fenômeno da bicorporeidade. O fenômeno da bicorporeidade é o fenômeno através do qual o indivíduo se retira do corpo e volta. 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 De maneira que ele parece estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Ué, mas isso não é dupla vista? Só que agora tem uma diferença. Quando ele se retira do corpo e vai lá, ele se materializa lá. E aqui ele está materializado também. Então, ele está lá e cá ao mesmo tempo. Então, você tem um indivíduo num canto, fazendo alguma coisa, ou até repousando, pode ser repousando, relaxado e materializado em outro lugar.
E, do outro lado, um corpo que se materializou em que o espírito vai e volta. Não, não é possível. Me diga, isso não pode ter acontecido. Acontece. Nós temos um grande santo da Igreja Católica chamado Santo Antônio de Pádua. Ele tinha o dom da bicorporeidade. Estava, uma vez, ordenando uma missa numa cidade e, na outra cidade, compareceu ao julgamento de seu pai no mesmo horário. No mesmo horário. E ali ele defendeu seu pai durante o julgamento enquanto ele ordenava uma missa. De repente, alguém pode ter a condição de bicorporeidade, não exatamente assim, mas, por exemplo, terminou a missa, ele repousa e comparece materializado em outro lugar. Porque senão não dá tempo, o cara estava meia hora aqui, como é que uma meia hora depois ele está lá no outro lugar? Então, a bicorporeidade, o corpo continua aqui repousando e ele está lá. Ou o corpo está desperto e funcionando nos dois locais ao mesmo tempo. Eurípides Barçanufo também era dotado de bicorporeidade. Uma vez ele fez um parto de uma mulher enquanto ele dava aula. O parto distante, e ele dando aula no seu instituto, o Instituto Allan Kardec, e ao mesmo tempo longe, realizando o parto. O marido foi buscar ele para fazer o parto, e aí ele já tinha até voltado de lá, a criança já tinha até nascido. Então, isso se chama fenômeno de bicorporeidade, dupla vista, que se assemelha a isso que você está perguntando. Resposta para a sua pergunta: sim, é possível, sim, o espírito apresentar-se em mais de um lugar a partir dos recursos anímicos da dupla vista e da bicorporeidade.